Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos para participar da última Santa Ceia deste ano. O ano já está terminando e nós estamos aqui com uma viva esperança, esperando o Senhor Jesus voltar. Amém, queridos? Esperamos aquele que veio, aquele que nasceu e prometeu voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Então essa é a nossa esperança viva, com gratidão em nossos corações. Todos os dias nós louvamos, adoramos, agradecemos ao nosso Deus. Amém? Eu quero já agradecer a todos os irmãos pela linda festa que aconteceu ontem com as nossas crianças lá na nossa chácara. Foi uma bênção, foi o dia todo. Todos que participaram, irmãos, não vou citar nome aqui. O pastor Onilson e a irmã Janaína organizaram com muitos irmãos. E foi uma glória, foi uma bênção aquela festa ali com as crianças o dia todo. Foi uma presença de Deus ali maravilhosa. Foi um momento assim inesquecível. Talvez domingo que vem, no culto de missões, a gente fala mais um pouco e explica melhor para aqueles que não puderam estar ali e entender o que realmente Deus fez ali em nosso meio. Deus abençoe a todos. Eu quero meditar na palavra de Deus por alguns minutos. Capítulo 3 de Marcos, do Evangelho de Marcos, o versículo 31 ao 35. Evangelho de Marcos 3, do versículo 31 ao 35, tem uma mensagem para a nossa meditação e participarmos juntos da Santa Ceia do Senhor. O texto diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. O versículo 35 diz: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha mãe, e minha irmã, e minha mãe. Amém? Inclina a sua cabeça só um minuto de oração, para que o Espírito Santo encontre um lugar em nossos corações, para ministrar uma palavra de sabedoria, de graça. Espírito Santo, obrigado. A tua presença é tudo que temos. A tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada. Por isso nós cremos que ela fará o que é necessário. Que ela entra em nossos corações e gera vida. Que ela purifica os nossos entendimentos para que a gente saiba que a tua palavra é poderosa para fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. E que a glória do Pai resplandeça em cada coração, em cada lar aqui representado, em cada família aqui presente. Que todos recebam a porção dobrada do Espírito e sejam santificados para estar em comunhão com o Senhor. Que todos nós, como filhos de Deus, ao redor da mesa do nosso Pai, participamos com graça, como família, irmãos e irmãs, prontos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, e o Espírito Santo derrama sobre nós a graça desta palavra. Amados, as boas novas do cristianismo são que nossas famílias de origem não determinam o nosso futuro. Agora é Deus quem governa.
o nosso propósito, o nosso futuro. Não, a nossa família não tem mais, a nossa família adâmica, ela é aquela que nos gerou em carne. Mas nós recebemos de Cristo uma nova geração. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. A linguagem mais significativa do Novo Testamento para se tornar cristão é a adoção. Nós fomos adotados na família de Deus. Através da palavra de Deus, através da morte de Cristo no Calvário, nós recebemos este chamado pelo Espírito Santo. Ele convenceu cada um de nós de quem realmente éramos. Que éramos pecadores, dignos de morte. E Ele nos chamou das trevas para a sua preciosa luz. Vocês entendem isso, amados? Amém? Então a palavra, quando colocamos a nossa fé na palavra revelada pelo Espírito Santo, nós recebemos essa transferência, fomos transformados, transferidos para o reino do Filho do seu amor, como está escrito em Colossenses 1, versículo 13. Deus o Pai de Jesus também se torna nosso Pai, e pela primeira vez nós temos condições de chamá-lo de Pai. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. A gente vai observando rapidamente aqui o que é que está escrito nesse texto, porque a palavra diz assim, a partir do versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a partir do momento em que nós deixa o Espírito de Deus governar a nossa vida, nós somos filhos. E a família de origem, ela não tem mais esse poder de nos guiar, porque agora quem guia é os céus. Nós temos que entender isso. Tanto é que Jesus disse assim, ó: se você amar mais seu pai do que a mim, você não é digno de mim. Mais a sua esposa do que você não é digno. Mais o seu filho, você não é digno. Porque a partir do momento em que nós recebemos Cristo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Vocês entendem isso? Então o versículo 14, vamos ver o 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Mais um. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, amados, a partir desse momento em que nós entendemos isso, Deus é o nosso Pai. É o Pai desta família que está sendo gerada em Cristo. E dentro deste entendimento, amados, nós sabemos que nele nós recebemos tudo. Nós fomos perdoados, lavados, redimidos, transformados de dentro para fora pelo seu Espírito, lavados pela palavra diariamente. A palavra vai nos limpando. Neste entendimento nós vamos caminhando para o aperfeiçoamento, para a santificação.
para vivermos como a palavra de Deus diz. Cristo é o cabeça desta família. Nós somos o corpo, unidos, para que os frutos sejam cada dia mais frequentes. Porque os frutos não vêm da carne, os frutos são do Espírito. A palavra de Deus diz, Gálatas 5, 23, o fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade. Irmãos, são esses frutos que a família de Deus produz. A família que está sendo gerada em Cristo, ela tem esse entendimento, que Deus é Pai e nós somos irmãos. Há poucos dias atrás nós pregamos sobre o Salmo 87, sobre o entendimento do nascimento, que no Salmo diz, esse é nascido aqui, esse é nascido ali. E Deus diz que todos os que nascem em Cristo, nasceram todos no mesmo lugar. Está lá no Salmo 87, nasceram na Nova Jerusalém, nasceram em Deus, e a cidade deles é a Nova Jerusalém. A nossa identidade é Cristo, está em Cristo, revelado em nós. O novo nascimento não deixa a gente supor que o lugar que a gente nasceu pode influenciar. Porque o novo nascimento é muito forte. Recebemos um novo nascimento e ele é maior do que o lugar que eu nasci. Ele é maior do que a família que eu fui gerado. Porque agora eu nasci em Deus, fui gerado em Deus. A Bíblia diz, amados, claramente, em 2 Coríntios 5,17, que todos que nasceram em Cristo, nova criatura é, ou novas criaturas são. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós temos que ir entendendo estas coisas, amados, para a gente não ficar preso em nosso passado, como se a influência do nosso passado pudesse nos segurar agora, como se aquilo que nós passamos em nossa família de origem possa influenciar o nosso presente com Jesus. Vocês entendem isso, queridos? Tem muita gente amarrada, porque eu sofri isso, eu passei aquilo, a minha família, meu pai, não sei quem. Irmãos, teu pai agora é Deus. Você não abandona a tua família de origem, você cuida dela. Mas a tua família agora, que tem um propósito em sua vida, é a família de Deus. Então é a Nova Jerusalém, é o lugar em que eu estou. Senão, amados, a gente fica dando desculpa e não cresce, não prospera. Ah, porque o meu passado foi, se eu te contar meu passado, não sei o que. Irmãos, você tem um presente com Jesus. Eu tenho um presente com Jesus. Por que eu vou viver do passado, queridos? O passado, ele pode até me dar um norte, me dar um entendimento de que eu não quero mais fazer muitas coisas que eu fiz no passado, que eu não quero mais praticar aquilo que eu pratiquei no passado. Mas hoje eu tenho entendimento que Deus é tudo em todos, que Jesus na cruz mudou a minha vida, mudou tudo, Ele transformou a minha vida. Eu não sou mais o que eu era, eu não pertenço mais àquilo que eu vivi. Então eu preciso entender isso, para parar de dar desculpa, não começar um novo ano dando desculpa de novo.
Eu acredito que o Senhor trouxe essa palavra hoje para a gente pensar nisso. Peraí, gente, vamos começar um ano entendendo a quem a gente pertence? Vamos começar um momento sabendo que nós pertencemos a Deus e é Ele que cuida de nós? Que Ele é o Senhor da nossa existência? E que nós o adoramos em espírito e em verdade. Ele é o Senhor, Ele é o Deus da nossa vida. Queridos, este é um entendimento que vai mudar os nossos corações quando nós vivemos isto. Com entendimento e com sabedoria você não fica preso a nada, porque tudo que você olha nesse mundo é passageiro. Tudo que você toca é passageiro, só Deus é eterno. Amém? A tua vida eterna está em você, e é ela que vai ser guiada pelo Espírito de Deus. Compreende, querido, que nada pode te segurar? Nada pode te deter? E aqueles que nascem em Cristo recebem o poder do Espírito Santo para viver a nova vida de Deus, para caminhar como vencedor em Cristo, porque ele entende que foi pela graça que ele recebeu tudo isso, porque ele não merece nada. Ele entende que ele não é merecedor de nada, mas que Deus em Cristo, pela graça de Jesus, pela justiça de Jesus, e não pela justiça minha, é que eu recebi este lugar. Foi por aquilo que Ele fez, não é por aquilo que eu faço. Aquilo que Jesus fez transformou o meu viver, e transforma a vida de cada um que crer nele. Então eu preciso estar seguro nesta palavra, neste entendimento. Se Ele me diz para avançar, é Ele que eu preciso ouvir. Se Ele me diz para caminhar, é Ele que eu preciso seguir, ouvindo a sua voz, sendo aconselhado a cada dia pelo Espírito Santo. Nada vai nos deter. A palavra de Deus também nos diz, Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Vamos ler também, Efésios capítulo 1. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Para só um minutinho nesse versículo. Irmãos, presta atenção no que está dizendo esse versículo aqui. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Onde? Em Cristo Jesus. Em Cristo, queridos, todas estas bênçãos pertencem à igreja. Eu não corro atrás de bênção, queridos. Eu não preciso ficar mendigando bênção. Se eu estou em Cristo, eu estou abençoadíssimo. Eu estou abençoado se eu estou nele, porque essas bênçãos é nele que eu encontro. O que eu preciso é estar no lugar, é estar em Cristo, é estar no lugar que Ele venceu por mim naquela cruz e me deu o direito de viver o que Ele fez por mim. Então eu entro nesse lugar. Claro que a minha oração diária, eu apresento a Ele as minhas necessidades, mas o maior tempo da minha vida é agradecer por estar nesse lugar. A minha oração é agradecer por ter entendido que esse lugar me pertence. Esse lugar é meu, seu, em Cristo. Isto é seu. Continuando, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensível diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção,
por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória e de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nós entendemos, queridos, pelo Espírito Santo, que a partir do momento em que nossos primeiros pais pecaram e foram destituídos da graça de Deus, perderam seu lugar em Deus. Mas naquele momento também, Deus fez a promessa que alguém seria levantado, que um filho seria levantado, como diz o profeta Isaías no capítulo 9. Um filho se nos deu. O poder está em suas mãos, o principado está nas suas mãos, o governo está sobre ele. Ele viria para governar, ele viria para salvar, ele viria para trazer um novo tempo e reunir a família de Deus. Então aquela família que pecou, que foi destituída, agora em Cristo essa família está sendo organizada, chamando de dentro para fora, para vir até Deus, para vir conhecer a Jesus, para voltar à sua origem. Porque desde o princípio, amado, o propósito de Deus é família. O propósito de Deus é salvar a família. Quando ele faz a promessa a Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí nós percebemos porque esta guerra que nós vivemos nesses dias. Aliás, sempre, né? Sempre foi difícil. A família sofre o maior bombardeio da história. E nos últimos tempos, pior ainda, a família está sendo abalada, a família está sendo atacada, a família está sendo destruída por falta de sabedoria. Porque mesmo o povo de Deus, irmãos, não estão vivendo de acordo com a palavra, e abrem brecha para Satanás, aquele mesmo que derrubou nossos pais lá no jardim. Ele continua atuante, ele continua lançando os seus dardos inflamados, as suas vozes enganadoras, continua ecoando no jardim de Deus, que é a igreja, que é onde nós estamos, e que muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo, mas damos ouvido à serpente, ao espírito enganador, e os lares vão sendo arrebentados, as famílias vão sofrendo dano, e nós precisamos, queridos, urgentemente entender a quem pertencemos, porque a promessa de Deus para todo aquele que já faz parte da família em Cristo é que a família dele, de origem, tem uma promessa para ela: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vocês entendem isso? Quanto tempo você gasta orando pela sua família? Quanto tempo de oração diária você ora pela sua casa? Você abençoa os seus filhos? Você abençoa seu esposo, a sua esposa? Quanto tempo a gente tem dedicado a Deus, agradecendo pela nossa família?
Então, queridos, quando a gente aprende que nós recebemos de Deus esse poder, de poder orar, de poder entregar nas mãos do Espírito Santo, a nossa casa, a nossa família, é o dever de todo sacerdote do lar, o homem, em primeiro lugar, o homem se colocar na brecha contra o inimigo, proteger a mente da sua esposa, a mente dos seus filhos. Peça ao Espírito Santo para guardar a mente dos seus, porque, irmãos, é uma guerra mental horrível. São dardos inflamados que o inimigo lança, e nós não podemos perder essa batalha, queridos, de maneira alguma, porque o texto que foi lido aqui na abertura já nos ensina: revestir do poder de Deus, da graça do seu Espírito Santo, e fica firme na batalha, para vencer o dia mau. Existe dia difícil? Claro que sim. Mas, irmãos, se a gente não entender em que lugar estamos, a quem pertencemos, esta guerra está perdida. E ela foi feita já vencedora, porque foi no Calvário que ela foi vencida. Foi no Calvário que Cristo venceu por nós. Sendo nós ainda pecadores, Ele já venceu por nós. Agora eu só preciso de uma atitude, querido. O povo de Deus precisa ter atitude, não aceitar o que o inimigo está fazendo, não aceitar o domínio da morte, sabe, não concordar livremente, como se isso fosse normal. É normal para o mundo, queridos, mas para a igreja do Senhor não é. Para a igreja do Senhor é família unida na presença do Calvário, é família na presença de Deus. Não deis lugar ao diabo, diz o apóstolo Tiago, e ele nos ensina a resistir o diabo. Mas antes de resistir o diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste e ele foge. É assim ou não é que a palavra diz? Então é necessário tomar a posição, queridos, porque Deus tem nos ajudado. Deus tem sido maravilhoso para cada um de nós. O Espírito Santo tem nos protegido, tem nos guardado, mas é preciso se posicionar, porque, amados, o mundo vai de mal a pior, mas a igreja continua sendo a mesma que Cristo salvou, a mesma que Cristo pagou o preço, a mesma igreja vencedora é a igreja do Senhor Jesus. Você crê? Então não concorde com aquilo que o inimigo diz, mas diz: Senhor, em teu nome eu tomo posse da palavra, e minha família o inimigo não vai mexer, em nome de Jesus. Porque, amados, aqueles que estão fora, nós precisamos orar por eles, mas aqueles que estão dentro precisam entender. Então o Senhor Jesus aqui diz na palavra: chegaram então os seus irmãos e sua mãe, estando fora. Onde estavam? Fora. Mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor, aos que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Ele não estava abandonando a família dele, queridos. Ele nunca abandonou. Tanto é que na cruz ele pediu para João cuidar da mãe dele. Isso não está falando sobre isso. Ele está falando o que é entender o que é a família espiritual. É entender o que é a família espiritual. Porque a família ainda, a família de origem de Jesus, ainda não tinha entendido o seu ministério. Eles estavam totalmente perdidos. Os irmãos de Jesus, as irmãs,
Chegaram até a pensar que ele estava um pouco doido. Em certo momento, você pode ler os evangelhos que você vai encontrar o que eu estou falando. Eles não entendiam, porque eles estavam fora. Irmãos, quem está fora é assim mesmo. Não entende o poder de Deus. Só vai entender o poder de Deus quando você entrar dentro dele, debaixo dele, sobre ele. Mas a família de Deus é esta, que é gerada pelo Espírito Santo. E é nesta família que nós estamos inseridos, e orando por aqueles que estão fora, para que venham também conhecer a salvação de Deus. Ore pela sua família. Irmãos, eu conto sempre um testemunho aqui. Eu fui o primeiro da minha casa a conhecer Jesus. E eu orei um ano inteiro. E jejuei um ano inteiro. De sábado e domingo eu não jantava e não almoçava. Jejum e oração pela minha família, pelos meus irmãos. E todos eles foram alcançados pelo Senhor. Dentro de um ano, todos foram batizados. Agora muitas vezes nós queremos a nossa família salva, mas a gente não faz nada. Claro que a maior coisa que nós devemos fazer para a nossa família é testemunhar, é o bom testemunho, é o amor que nós temos por ele, é amar de verdade, porque eles conhecerão o amor de Deus através de nós. Amém, queridos? Fica a dica, que o Espírito Santo fale com você e possa te instruir, para que a tua família seja salva em Deus. Amém, queridos? E esse é um entendimento que vai mudar e que faz o nosso próximo, se Deus permitir que a gente entre no novo ano, que a gente entre com entendimento. Nada vai me atrapalhar de servir a Deus, não é o passado, não é nada. O que me faz agora é Cristo, o que me faz entender é Jesus. Ele me dá o entendimento e a sabedoria para eu ser mais que vencedor. Amém? Vamos colocar de pé.